Ok, resolvi aproveitar a deixa da questão anterior para já deixar gravado esse videozinho aqui. Nesse vídeo aqui a gente tem o Logsim. Nesse vídeo eu vou apresentar um circuito que eu montei no Logsim, justamente com um detalhamento do modelo genérico de um processador, mas que tem algumas unidades funcionais aqui para a gente ter uma noção um pouquinho melhor do fluxo que acontece nos ciclos de busca, decodificação e execução. Então vamos só dar uma passada primeiro aqui para a gente entender o que tem nesse circuito. Nesse ponto aqui eu tenho o contador de programas, esse que é o Logsim, uma versão um pouco mais antiga. O zoom dele é meio chato, mas eu vou tentando ir devagarzinho. Então esse aqui é o contador de programas. Eu coloquei aqui um componente, um contador, para representar o contador de programas. Esse contador de programas está ligado ao MAR, né, o registrador de endereço de memória. A gente tem também aqui a representação da memória principal. Esse componente aqui no Logsim é uma memória RAM. A gente vai ter o MBR aqui, tá? O MBR recebe as instruções que são lidas da memória, e também quando você quer escrever na memória, você passa por ele, os dados que vão ser escritos na memória. Nessa versão aqui, além do MBR, tem um registrador de instruções. Então o MBR aqui ele não é decodificado, as instruções não são decodificadas diretamente dele. Então nessa versão tem o registrador de instruções. Então primeiro os dados são passados do MBR para o IR e aí sim eles são decodificados. Então o IR é que de fato está conectado com ligação direta à unidade de controle, que decodifica as instruções. A unidade de controle, se a gente olhar aqui, é uma caixinha, né, vocês estão vendo aqui, está com esse fio meio passando dentro dela, passando direto, né? Por quê? Porque a unidade de controle, se eu for olhar o que tem dentro dela, clicar nessa lupa, eu botei assim, o controle será feito manualmente. Então eu não implementei um circuito que controla o processo aqui desse processador. Em vez disso, eu vou fazer o papel de unidade de controle. Você pode fazer o papel de unidade de controle, já que isso vai funcionar melhor os nossos propósitos aqui que são didáticos. Então todas essas caixinhas aqui, ó, de 0 em 1, que são clicáveis, são controláveis, quem faria o controle dessas caixinhas seria a unidade de controle. Tá? A unidade de controle teria que ser responsável por tudo isso. Então nós, no caso, teremos que ser responsáveis por tudo isso. Bem, o que mais que nós temos? Eu coloquei aqui, em vez de colocar uma unidade de controle de fato, uma ULA de fato, eu coloquei um somador. Tá? Então, eu não coloquei unidade de controle, eu coloquei um somador para representar aqui, para fazer o papel de ULA. Tá? Então, nesse circuito, você não tem operações diferentes de soma aqui, só tem de soma. Tá? Se fosse um circuito, se a gente quisesse deixar um pouquinho mais detalhado, eu trocaria esse somador por unidade de controle. Desculpa, por uma unidade lógica e aritmética. Essa versão aqui do Logsim que eu estou usando, ele não tem uma ULA pronta, né? Então, eu não queria complicar, né? Criando aqui um circuito de ULA, eu resolvi usar só um somadorzinho mesmo. Já atende ao nosso propósito. Esse multiplexador também, ele vai ser controlado pela unidade de controle. Vocês vão entender que há uma necessidade de eu ter acrescentado esse multiplexador aqui, mas depois eu falo dele, tá? São um componentezinho lógico básico, né? Não faz parte das unidades principais, não. Digamos que ela poderia estar dentro da unidade de controle. Já o acumulador é um registrador que está recebendo, ó, todos os valores, todos os resultados da ULA passam pelo acumulador, certo? E o acumulador também é usado como parte do circuito, como entrada desse circuito, né? Então você percebe, ó, que tem uma ligação da saída do acumulador com a entrada da ULA, tá? Então, é para isso que serve o multiplexador. Às vezes você vai querer usar o acumulador como um dado de entrada da ULA, às vezes não. E aí o multiplexador vai controlar isso. Se estiver em 0,
ele vai fornecer um 0 nessa entrada, então o dado que vem aqui do MBR vai ser somado a 0 e passa direto para o acumulador. Caso ele esteja em 1, ele vai somar o dado que vem do MBR com o dado que está no acumulador, gerando um resultado diferente que vai ser acumulado. Então, a gente vai ver isso na prática. Que componentes ainda não falei aqui? Acho que eu só não falei dos buffer tree state, né? Então, o buffer tree state é esse triângulozinho aqui. Ele funciona como um interruptor. Quando esse sinal aqui é 0, o interruptor está aberto, né? Como se você estivesse cortando o fio do circuito. O interruptor aberto aqui não passa nada, é como se estivesse desconectado. A partir do momento que você coloca ele para 1, você conecta o circuito, tá? Ele é chamado de buffer tree state, né? Porque quais são os 3 estados? Os estados binários 0 e 1. Os estados 0 e 1 podem ser, né, podem aparecer na saída, ou quando ele está desabilitado, né, quando você coloca aqui a entrada de controle dele para 0, aí o estado dele nem é 0 nem é 1, o estado dele é alta impedância, que a gente representa pela letra Z, né, normalmente. Daí ele é chamado de buffer tree state, tá? Mas é bem simples. Está em 0, nada passa, o circuito está aberto. Colocou ele em 1, o que chegar na entrada passa. Chegou 0, passa 0. Chegou 1, passa 1. Certo? Esse circuito aqui, os dados que estão sendo trabalhados aqui, com, né, o endereço, por exemplo, ele é de 4 bits, já o MBR e o acumulador são de 8 bits. Onde é que eu vejo isso? Você clica aqui no componente, ó, bits de dados do contador 4, tá vendo? Do MBR 4, tá? A entrada de endereços, ó, 4. Já de dados, né, na memória principal, os dados estão com 1 byte, a 8 bits. Né? Portanto, o MBR também 1 byte. Portanto, o acumulador também, como você pode ver aqui, 1 byte. Vamos operar, né? O que a gente pode fazer para operar esse circuito? Primeiro, a gente precisaria considerar que a memória principal contém aqui dados, contém instruções e dados, tá? Eu fiz aqui uma tabelinha arbitrária, totalmente arbitrária. Vamos executar um programinha que faz o seguinte: a gente faz um load, uma adição e um armazenamento. O que é o load? O load é você pegar um dado que está na memória e carregar para dentro do processador para fazer uma operação com ele. A adição é literalmente fazer a soma do valor que está no acumulador com o valor que está sendo apontado por o endereço de memória. E o store é pegar um valor que está no acumulador e guardar ele em um endereço de memória. Tá? Então, o meu códigozinho que eu vou executar é assim: load 5, add 6, store 7. O que isso significa? Significa assim, ó, traduzindo: carregue o valor que está no endereço 5 para dentro do processador. Some o valor que está carregado no processador com o valor que está contido no endereço 6 e guarde no acumulador. E essa última instrução, store 7, significa o quê? Pegue o valor que está no acumulador e armazene no endereço 7. Certo? Então, eu arbitrei aqui que essas instruções em binário ficariam assim: o load seria uma instrução 1, o add seria uma instrução 2 e o store seria uma instrução 3. Tá? Então, eu defini isso. Então, 1, 2, 3. Tá? Então, esses são os meus opcodes, códigos de operação, que precisariam ser decodificados para saber o que fazer. Então, o decodificador encontrou o número 1, ele sabe que é para fazer um load. Encontrou o número 2, ele sabe que é para fazer uma adição. Encontrou o número 3, ele sabe que é para fazer um store. Os outros 4 bits seriam o operando, seria o valor do endereço. Nesse esquema aqui, nesse modelozinho genérico, minhas instruções têm um formato bem simples. É sempre o opcode, que representa a instrução, e o operando o endereço. O operando sempre é o endereço. Então, esse número aqui de 5 é o endereço 5, esse número 6 é o endereço 6, esse número 7 é o endereço 7. Colocando em hexadecimal, a minha instrução load ficaria sendo o número 15, esse load 5 ficaria sendo 1 do load e o 5 do operando, viraria o 15 hexadecimal. Aqui, ó, o 2 do add com o 6
do endereço, ficaria 26 em hexa. E o 3 do store com o 7 do endereço, 37 em hexa. Então, meu programa em linguagem de máquina em hexadecimal faria 15, 26, 37 hexa. Certo? Eu também escrevi nesse arquivo um resumo aqui dos ciclos, né? O ciclo de busca, ou fetch em inglês. O que ele faz? Copia o valor do PC para o registrador de endereço de memória, copia a instrução que está naquele endereço para o MBR, copia a instrução do MBR para o IR. Tá? Esse é o ciclo de decodificação e execução faz, a unidade de controle decodifica o IR, e a partir daí, dependendo da instrução, coisas diferentes acontecem. Se for uma instrução de load, você carrega o endereço, uma instrução de load, que ela tem que fazer? Ler um dado da memória. Você pega o endereço do dado, endereço que tem que ser acessado, carrega no mar, pega o dado que é apontado por esse endereço, carrega no MBR, pega o valor que está no MBR e leva para o acumulador. Load termina aí. Se for uma soma tem que somar um dado que está no acumulador com um dado da memória. Então, você pega um endereço e contém o dado que tem que ser somado, carrega no mar, certo? E aí você vai estar apontando agora para um dado. Você pega esse dado, guarda no MBR. Daí você soma o valor do MBR com o valor do acumulador e guarda no acumulador. E o último ciclo, que é o ciclo de store, de armazenamento. O armazenamento é você tem que pegar um dado que está no acumulador e tem que guardar ele na memória. Então você coloca o endereço que viu na instrução no registrador de instrução, no registrador de endereço de memória. Você pega o acumulador, passa para o MBR. Tá? Então aqui o uso do MBR serve, nesse caso, né, para guardar o dado que vai ser armazenado na memória também. E aí finalmente você pega a memória, né, chama aqui de RAM, e coloca o valor do MBR nele. E aí você incrementa o PC. Na verdade, esse incremento do PC eu deixei como a última etapa, né? Mas ela poderia ser incluída também aqui no ciclo de busca já, né? Como parte do ciclo de busca. Então, esse passo 5 aqui poderia ser trazido aqui para o ciclo de busca. Tá? O que mais nós temos aqui? Beleza, então é isso. Tá? Vamos para a execução. Tá? Então, como é que para poder fazer essa execução, primeira coisa, eu tenho que ter os dados, tenho que ter as instruções e os dados na memória. Eu vou colocar as instruções de acordo com o que foi definido aqui. 15, que é a instrução de load, depois o 26, que é a instrução de adição, e o 37, que é a instrução de store, certo? Como aqui o load está apontando para o endereço 5, então 0, 1, 2, 3, 4, 5. No endereço 5 eu vou colocar um número qualquer para fazer uma soma. É o número 3, por exemplo. A adição é feita com o endereço 6, então está aqui outro número que é o 2, para poder somar 3 mais 2, certo? E o resultado tem que ser armazenado no endereço 7. Então, beleza. Vamos operá-lo. Então, vamos seguir o ciclo de busca aqui da primeira... digamos assim, o processador foi ligado, começou, certo? 1, 2, 3, meio já valeu. O que acontece? Primeiro, a minha memória tem que estar habilitada, certo? Então, a memória está habilitada. O meu contador de programa tem o valor 0, que é o endereço, de fato, da primeira instrução. Esse endereço ele vai ser passado para o registrador de endereço de memória. Para isso, eu preciso habilitar esse buffer aqui, para que esse 0 passe para cá. E eu preciso dar um pulso de corte aqui, para que esse 0 seja armazenado aqui. Eu não vi nada acontecer porque já tinha um 0 aqui, né? Mas só para exemplificar, digamos que tivesse um outro valor de um processamento anterior. Então, na hora que eu desse o pulso aqui, ó, ele armazena o 0 e o endereço vai para a posição correta. Então, eu já tenho aqui o endereço correto sendo apontado. Agora, resta saber, né? Então, essa primeira parte, ó, o mar recebe PC já foi. Agora, a instrução, que é 15, ela tem que ser guardada no MBR. Essa ligação vem por aqui, ó. Porém, quando eu cliquei no barramento, ó, a gente vê que está dando XX, né? Então, eu não estou com a instrução disponível nesse barramento. Por quê? Porque a minha memória, do jeito que ela está aqui agora,
ela está no modo de escrita. Para que ela esteja no modo de leitura, eu tenho que passar esse pinozinho para 1. Agora sim, ó, ela foi, o valor 15 está aqui. Então, aqui é em decimal e aqui está em hexa, tá? Então, o valor agora sim está disponível no barramento, ó, e chega no MBR, e eu posso dar um pulso de clock aqui no MBR. Então, o IR recebe MBR, foi, tá? Como eu falei, eu posso incrementar o contador de programas já, né? Aqui. Só que antes disso eu vou desabilitar esse buffer tree-state. Agora eu vou incrementar o contador de programas, certo? Então, o contador de programas aqui já está pronto para a próxima instrução. Tá? Mas agora eu vou para a etapa de decodificação e execução. Então, ó, esse número 15, que estava no MBR, ele tem que ser transferido para o IR. Vou dar um pulso aqui, foi transferido, ó, e agora o meu IR está com o valor da instrução que tem que ser decodificado. Como eu falei, eu vou fazer o papel de unidade de controle. Então, eu estou vendo que a minha instrução é a instrução 1.5. Então, 1 representa load. Então, eu sei que eu tenho que fazer o ciclo do load aqui. Qual é o ciclo do load? Pegar o endereço e jogar no mar. O endereço é o número 5. Tá? Eu deixei aqui ó, o valor desse endereço disponível nesses pinos aqui, para poder transferir. Então, a partir do momento que eu aciono esse buffer aqui, esse valor 5, ó, ele vai passar ó, e vai chegar até a entradazinha do mar. Então, para que ele seja armazenado, basta dar um pulso de clock aqui no mar. Pronto. Já estou com o endereço 5 no mar. Percebe que a minha memória já pulou lá para o número 3, tá vendo? O número 3 ó, já está sendo fornecido no barramento. Qual é o próximo passo? Pegar esse dado, né, que é o número 3, e guardar no MBR. Então, o 3 já está aqui, ó, só preciso dar um pulso no MBR. Pronto, o número 3 foi guardado. Qual é o último passo? Passar esse dado para o acumulador. Né? O MBR é passado para o acumulador. Então, o MBR ó, ele é passado para o acumulador por esse caminho, que passa pela ULA. Então, ele precisa ser somado com 0. Tá? Para somar ele com 0, deixa o seletor em 0. Se tivesse 1, eu somaria com o valor do acumulador. Né? Então, deixo em 0 para somar ó, com esse valor aqui, que é 0. Lembrando tá, que esse símbolo é o símbolozinho do terra, né? É um 0 fixo. Somando os dois, então, 3 mais 0, 3. Então, já está aqui na entradinha do acumulador. Só preciso dar um pulso no acumulador e o número 3 foi armazenado. Então, meu ciclo de load terminou. Vou desabilitar aqui esse buffer. E agora, eu vou passar para o próximo ciclo de busca. O meu computador de programas já foi incrementado. Então, eu vou passar esse valor do próximo endereço para o mar. O valor já está aqui, ó. Então, já estou apontando para a instrução que está no endereço 1, que é a próxima. Essa instrução já está aqui no barramento. Eu vou guardar ela no MBR, certo? E depois no IR. Pronto. Terminei meu ciclo de busca. Já posso incrementar aqui o contador de programa. Agora a gente vai entrar no ciclo de decodificação e execução. Tá? Então, a unidade de controle aqui, que somos nós, ela vai identificar. Número 2 é a instrução de adição, certo? Instrução de adição. Então, eu tenho que proceder com os sinais de controles certos, na ordem certa, para que ocorra uma adição. Tá? Então, eu vou passar... eu vou habilitar esse barramento aqui para passar o 6 para o mar, certo? Porque eu tenho que somar o acumulador com o valor que está aqui, né? Na posição 6 da memória. Então, o número 2 ó, já está disponível, certo? Eu desabilito aqui o barramento, não preciso deixar ligado, não preciso deixar ligado. E aí eu habilito aqui o MBR, o número 2 foi armazenado. Beleza, então o que eu tenho agora? Eu tenho o número 2 chegando na ULA, eu tenho o número 3 guardado no acumulador. O que eu vou fazer? Eu, como unidade de controle, ó, vou botar esse bit de seleção para 1. Agora, o número 3 que estava aqui, ele vai passar para a entrada da ULA. Então, eu vou somar 2 mais 3 vai dar 5. Então, o resultado da operação está aí. Para ele ser concluído, basta dar um pulso aqui
no clockzinho desse registrador. E eu tenho o número 5 guardado, o resultado da soma guardado. A operação de adição termina aí. Ela só soma e o resultado fica no acumulador. Esse é o papel dela. Acabou. Certo? Aqui, ó, o ciclo de adição. Ó, pega o endereço, traz o dado a ser somado, soma esse dado com o acumulador e guarda no acumulador. Acabou. Então, vou voltar aqui o seletor para 0 e vai entrar no ciclo de busca de novo. Então, eu habilito o bus, né, no contador de programa, dou um pulso no mar, já estou na instrução 2, do endereço 2, né, que é o 37. Esse 37 já está aqui disponível, eu posso dar um pulso no MBR, já tenho a instrução guardada no buffer temporário, agora eu vou dar um pulso no IR e já está pronta para ser decodificada. Quando essa instrução está no IR, então a unidade de controle vai verificar que o número 3, né, o opcode, é uma instrução de store. Então agora a gente vai entrar no ciclo de armazenamento, ciclo de store. Esse 7 é o endereço, né, onde o resultado vai ser armazenado. Então, como é que o ciclo de store funciona? Passo o endereço para o mar, então eu vou habilitar esse bus, e aí o número 7, que é o endereço que está vindo da instrução, ele já vem, já está aqui, então dou um pulsozinho no mar. Beleza, o endereço já está selecionado, é esse endereço aqui, endereço 7. O que eu faço agora? Eu pego o valor do acumulador, que tem o resultado da soma anterior, né, e coloco no MBR. Então esse número 5 tem que chegar aqui no MBR. Percebe que tem uma ligação aqui por baixo, certo? Então eu preciso habilitar esse buffer para poder fazer isso. Deu um conflito, por quê? Eu tenho que ter muito cuidado, porque agora a minha memória vai ser escrita, tá? A minha memória vai ser escrita. Então eu não posso deixar ela no modo de leitura, como está aqui. Então, antes de acionar esse buffer, eu preciso mudar o modo da memória. Basta botar esse bit para 0 e a memória vai estar no modo de escrita, certo? Quando a gente estudou memória, a gente viu os pinos de forma mais detalhada, mas aqui no LogSim ele simplifica dessa forma. Esse bit LD, quando está em 0 é escrita e quando está em 1 é leitura. Então agora sim, eu posso acionar o buffer, TrueState, e aí o valor 5, né, ele está aqui, ó, na entrada do MBR, tá? Ele não afeta a memória aqui. Ele até poderia, né, a gente poderia fazer de uma forma que ele pudesse estar ligado direto aqui ao banco de dados, mas para seguir o modelo que foi, né, que a gente está estudando, primeiro a gente coloca no MBR e só depois a gente leva para a memória. A gente não passa direto para a memória. Então, nesse caso, eu vou dar um pulso no MBR e o valor 5 foi armazenado. Aí eu vou desabilitar esse buffer aqui. Pronto. Com o valor no MBR, agora sim, ó, o MBR vai por aqui, desculpa, aqui, por esse caminho aqui, ó, ele pode ser levado para a memória principal, tá? Então, para fazer isso, eu preciso habilitar este buffer para que esse número 5 que está aqui fique no barramento e possa ser escrito. Para escrever na memória aqui do LogSim, basta dar um pulso nesse clock da RAM. Deu um pulso aqui no clock da RAM e o número 5 foi armazenado. Então, o store concluído. Tá? E é isso. O conjunto de instruções que eu me propus executar terminou. Load, add, store. E o resultado foi a soma do 3 com 2, que dá 5, e o armazenamento aqui em memória. Tá? Então, nesse nível de detalhe, eu acho que pode ser... É útil, né, a gente conhecer esse nível de detalhe para ter uma noção um pouco mais... qual seria a palavra? Detalhada, talvez, né? Um pouco mais técnica, né? Um pouco mais técnica do que acontece de fato nesses ciclos, né? Menos abstrata. Bem, é isso, tá? Vou deixar aqui esse vídeo para vocês, para ajudá-los aí nessa parte mais genérica do estudo de processadores.